Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. De aulinha número 4 de histologia, a gente vai dar sequência aos tecidos conjuntivos e o tópico de hoje a gente fala de dois tecidos conjuntivos muito famosos que são confundidos entre si, mas na verdade tem muitas diferenças, que é o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Vamos começar falando do tecido cartilaginoso, que é um tecido que ele é pouco falado, mas ele tem sempre uma questão clássica de vestibular, porque ele é a exceção à regra dos tecidos conjuntivos no quesito vascularização. Então ele é um tecido que tem tanta fibra, mas tanta fibra, que aqui geralmente é fibra de colágeno, que não há espaço para vasos sanguíneos. Então ele é um tecido avascular, ou seja, ele não tem vasos sanguíneos e isso impede a regeneração. Não sei se vocês já ouviram a história de um grande lutador, Mike Tyson, que ficou famoso depois de fazer uns filmes aí de Hollywood, e ele mordeu a orelha de um rapaz e até hoje a orelha do rapaz consegue ver ali a formação dentária dele. Por quê? Não regenerou, fica para sempre com essa lesão. E vocês já devem ter visto pessoas que têm corte na orelha, porque às vezes inflamou num piercing da vida, não tem como regenerar. A pele pode regenerar e até fecha, por isso que quando a gente faz um piercing da vida, pode voltar a ter pele ali, mas o buraco lá na cartilagem, ele nunca volta. Ele é um tecido que é especializado em sustentação, é um tecido, como eu falei, muito denso em fibras, varia a fibra, mas a principal, tá, é a fibra de colágeno, o que torna esse tecido bem resistente, então ele aguenta impacto, porém ele é bem flexível, o que é bem interessante para certas estruturas, como a orelha, que em outras espécies, como cachorro, gato, é muito móvel, né, para a gente conseguir ouvir melhor. A gente pode ver também na ponta do nariz, que vai variar em algumas espécies também. E a gente vê, por exemplo, na traqueia e em outras regiões, esses tipos de cartilagem, importante para a gente ver um pouquinho aí de flexibilidade. Agora, aonde que a gente encontra principalmente essas células? A gente vai encontrar dentro do tecido e na região periférica a ele. Então a gente tem basicamente duas regiões do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso propriamente dito, que vai ser riquíssimo em condrócitos e condroblastos. O que é um condrócito? É uma célula de cartilagem. E o que é o condroblasto? Blasto vem de formação, então é aquele que forma a cartilagem. Então ele é similar ao fibroblasto no sentido que ele vai formando, tá, as fibras aqui que vão compor essa cartilagem. Chega um momento que ele vai liberando tanta fibra que ele fica preso, não consegue se nutrir, ele se transforma no condrócito, que é uma célula muito paradona, que não faz muita coisa a não ser compor aquele espaço. E a região do pericôndrio, como o nome já diz, periferia, côndrio, cartilagem. E aí a gente está falando de uma região que é basicamente um TCPD, conectando ali a cartilagem, nutrindo o condroblasto, para que ele se mantenha vivo a tempo suficiente de conseguir secretar a matriz. Mas depois chega uma hora que não tem mais o que fazer e o condrócito já vai estar pronto, não tem para onde formar. Existem também tipos de cartilagem, tá? A gente tem as cartilagens hialinas, são as mais famosas. Elas vão formar o esqueleto embrionário, então todos os moldes de osso longo, como o fêmur, como o húmero, como o rádio, eles são feitos de cartilagem hialina e durante um crescimento, que a gente vai falar hoje mais tarde, que é o crescimento endocondral, elas vão dar lugar, tá, à estrutura óssea. É bem interessante porque o nosso corpo ele começa como um grande esqueleto cartilaginoso e aos poucos vai sendo substituído por tecido ósseo. Por isso que o bebê é um pouquinho mais frágil, né? Porque o tecido cartilaginoso ele ainda é mais flexível. Mas isso funciona muito bem porque isso permite um crescimento acelerado. Um bebê tem que sair de um tamanho mais ou menos assim para uma pessoa de 1,60m, 70, 80 vai saber qual é o tamanho da pessoa, tá? E também veremos cartilagem hialina lá nas articulações. Então, entre ossos, a gente vai ver a presença da cartilagem hialina lá amortecendo impactos, o que acaba sendo bem importante. A gente vê a cartilagem elástica formando aí, por exemplo, a orelha, os septos nasais, que vão aguentar um pouquinho mais de flexibilidade, tá? E enquanto que a gente vai ver a cartilagem fibrosa sendo aquela mais dura, mais resistente. Ela vai formar, por exemplo, os discos intervertebrais. Então a gente tem várias vértebras formando a coluna vertebral. Entre cada uma das vértebras eu tenho um disco intervertebral, provocando aí a falência, não provocando aí a falência desses ossos, ou seja, não provocando o desgaste ósseo. E aí por isso acaba sendo bem interessante que vocês conheçam o fato de que essas cartilagens elas são boas amortecedoras. Porque como elas aguentam impacto, elas vão fazer uma distensão e voltar à normalidade. Tem que ter cuidado, tá, com os discos, porque a verdade seja dita, eles podem sair de posição, criando o que a gente chama de hérnia de disco, que provoca um crescimento anormal desses discos. Agora, em relação ao tecido ósseo, é um tecido que muitas vezes a gente confunde, né, com o tecido cartilaginoso, porque ele também é um tecido de sustentação. Apesar que ele está muito mais ligado também à locomoção do corpo e à proteção do corpo, porque os ossos protegem os nossos órgãos internos.
Agora, ele é um tecido que é bem mais rígido, e o fato de ele ser rígido é porque ele não tem uma matriz, como é o caso do cartilaginoso, que é só uma matriz fibrosa. Ele tem uma matriz de calcário, tá? Uma matriz que é mineral, que é inorgânica, que é feita de fosfato de cálcio, também chamado de hidroxipatita, que garante essa dureza, que garante esse impacto aí reduzido. E a gente tem uma matriz que vai ser feita de fibras de colágeno. É uma matriz que vai garantir a resistência do osso, porque se o osso só fosse duro, ele poderia ser quebradiço. E não é isso que a gente quer. A gente quer um osso que seja duro, mas que ele possa aguentar, ou seja, para que ele possa ser resistente. Então, banhado junto a essa matriz inorgânica de calcário, de sais minerais, a gente vai ter uma matriz orgânica feita de colágeno, tá? É um tecido que, curiosamente, apesar de duro, é bem vascularizado. Por quê? Porque ele tem vários canais pelos quais, tá, a gente vai ver a passagem de vasos sanguíneos e nervos. E aqui a gente vê uma grande diferença, né? Então lá na cartilagem, por ser avascular, a gente não vê regeneração. Enquanto que no tecido ósseo a gente vai poder observar a regeneração acontecendo. Isso faz com que a gente tenha como resultado, tá, uma maior possibilidade de plasticidade, ou seja, de criação de novos tecidos, expansão desse tecido, que é bem legal. A gente tem, inclusive, regiões, tá, por onde esses vasos vão passar, e eles têm nomes, esses canais. Eu botei aqui embaixo. Eu chamado de canais de Havers e canais de Volkmann. Havers segue a ordem do osso, se esse osso está longo assim, aqui estão os canais de Havers, é onde vai passar a maioria dos vasos sanguíneos e a maioria dos nervos. Os canais de Volkmann são pequenas regiões que conectam os canais de Havers, para que a gente possa ter aí também uma comunicação entre diferentes canais. É bem interessante porque quando a gente quebra um osso, ou seja, sofre uma fratura, a gente consegue regenerar esse osso por completo, de volta à normalidade. A única coisa que tem que ser feita é que ele tem que ser colocado em posição, porque esse processo é um processo que não consegue regenerar de uma forma perfeitinha, bonitinha como era antes. Se a gente colocar na posição exata, ele vai regenerar como era antes. Por isso que as pessoas usam gesso, né, ou imobilizam ou algo do tipo. Além disso, tá, gente, o osso ele tem duas grandes regiões quando a gente fala dos ossos longos, a beiradinha e o meio, tá? Isso acaba sendo impactante para a gente entender as medulas ósseas que a gente fala nas aulas anteriores. A medula óssea vermelha ela fica nas epífises do osso, ou seja, nas extremidades do osso, enquanto que na meiuca aqui a gente fica com a medula óssea amarela, tá? Que é a região da diáfase. E a gente tem células, tá, aqui desse tecido ósseo que vão ser muito importantes. Então vejam que aqui parece meio que uma aranhazinha, deixa eu dar um zoom aqui. Isso são células do tecido ósseo, tá? Células que a gente vai chamar de osteócitos. Mas a gente não tem só os osteócitos, a gente vai ter várias células e além dele a gente pode citar duas grandes células, que são os osteoclastos e os osteoblastos. Isso é um tema muito comum, tá, de prova. A ideia de clasto vem de clash, que é disputa, destruição. Então, o osteoclasto é aquele que osso, clasto, destrói. Então, ele destrói o osso. Parece meio louco isso, mas a gente precisa lembrar que o osso é uma grande reserva de cálcio. Então, o osteoclasto ele é responsável por destruir a matriz de calcário e reabsorver o cálcio dali, bem como o colágeno, tá, se necessário, para mandar para o sangue. Então toda vez que eu precisar de proteína, eu vou tirar o colágeno daqui. Toda vez que eu precisar de cálcio, eu tiro esse fosfato de cálcio daqui para mandar esse cálcio para o sangue. Lembrar que o cálcio é usado na coagulação, é usado na contração muscular, então ele tem outros papéis. E por isso, vira e mexe, a gente vai precisar tirar ele daqui. E o osteoblasto? O osteoblasto ele vai mineralizar o osso. Ele vai ser aquele que vai calcificar o osso, ou seja, ele tira cálcio do sangue e coloca, ele vai secretando matriz. E isso vai gerando um aumento do tamanho aqui do tecido ósseo. Na realidade, é sempre um trabalho assim, onde os dois estão fazendo isso ao mesmo tempo. É basicamente quem está ganhando essa competição. O osteoclasto destrói e tira cálcio, enquanto que o osteoblasto constrói e coloca cálcio. Isso vai gerar até uma regulação hormonal que a gente vai ver em endócrino, porque a calcitonina ela acaba inibindo o osteoclasto e com isso então acaba construindo mais o osso, né? Porque o osteoblasto fica quase que sozinho ativo. Enquanto que o paratormônio, que vai ser produzido lá na paratireoide, ele vai acabar estimulando o osteoclasto e ele acaba fazendo que haja uma maior destruição. Esses hormônios se autorregulam, tá? Então não entenda que eles vão ser a razão de você destruir o seu osso. Outros hormônios impactam, como o estrogênio, que acaba inibindo o osteoclasto, então por isso que a mulher pós-menopausa pode ter aí uma osteoporose. E a gente também pode falar da testosterona que atua aqui. Então são muitos hormônios que regulam isso. E, em geral, o que é regulado é o osteoclasto, tá? Então a gente pode inibir ele e aí vai destruir menos o osso, ou eu posso
estimular ele e aí eu vou destruir mais o osso. Mas lembrar que os dois são importantes. Então, por exemplo, quando eu tenho uma fratura, o osteoclasto ele é parcialmente inibido e o osteoblasto que fica secretando para voltar até a formação óssea ali. Mas uma vez formado, forma-se um calo ósseo e o osteoclasto precisa trabalhar para tirar o cálcio de uma região que está muito densa e colocar o cálcio numa região que vai estar menos densa, equilibrando o tecido, tá? Então ele acaba sendo muito importante. E o osteócito, que eu falei aqui, o que ele vai fazer de importante pra gente? Ele acaba sendo a célula osteoblasto, uma vez que fica presa. Igual lá o condroblasto e o condrócito. Então, quando o osteoblasto secreta a matriz, chega uma hora que ele está isolado dos demais. E ele não consegue se comunicar com os vasos sanguíneos. E aí ele vira um osteócito, onde ele vai basicamente só compor aquele tecido. Ele não consegue mais secretar, porque ele não tem mais energia para isso. É uma célula muito isolada. E para a gente ir finalizando essa aula, eu gosto de falar também dos tipos de crescimentos do tecido ósseo. A gente fala de tipos de crescimento ósseo no todo, porque o tecido ósseo é a base do osso, tá? A gente tem dois grandes famosos. Esse que está na imagem aqui, que é o endocondral, que, como eu já tinha meio que antecipado, endo, dentro, condral, cartilagem. Então, os nossos ossos longos, eles começam como cartilagens. E à medida que a gente vai crescendo, eles vão sendo, aos poucos, substituídos, tá, por tecido ósseo. É um crescimento que é bem acelerado, é ele que provoca o estirão, tá? E ele que vai permitir que a gente possa crescer de forma acelerada durante a nossa adolescência. E a cartilagem aqui basicamente serve de molde, tá? A gente vai ver também alguns outros ossos, como é o caso do crânio, tá? Mas isso é menos impactante do que nos ossos longos. Porque na maioria dos outros ossos, como ossos chatos, que é o caso do crânio, ou ossos curtos, como são os ossos, por exemplo, dos dedos, a gente vai ver um crescimento mais que é conhecido como intermembranoso. É um crescimento onde, lá no endósteo, que é a região mais de dentro, a gente vai ter o osteoblasto secretando matriz e ficando preso, a ponto que ele vai crescendo o tamanho do tecido ósseo e assim cresce o osso. Intermembranoso é porque ele fica entre duas membranas. A membrana de dentro, endósteo, tá ela aqui, ó, que aqui dentro tem a medula óssea, e lá do lado de fora, que é o periósteo, né, que é a parte da periferia. É um crescimento muito menos acelerado e é um crescimento que a gente passa a ter depois que a gente já cresceu, ou seja, é um crescimento de manutenção. Toda vez que eu precisar manter meu osso, eu vou ter esse crescimento aí chamado de intermembranoso. E aqui ao final dessa aula, eu gosto sempre de deixar essa tabelinha aqui para a gente recapitular os tecidos conjuntivos que vimos até agora, né? O TCPD clássico, o TCPD adiposo, o ósseo cartilaginoso. Lembrar que esses dois aqui, últimos que a gente viu nessa aula, associados à sustentação. Enquanto que o adiposo, principalmente, reserva de energia e produção de calor, enquanto que o TCPD, conexão, né, e nutrição de tecidos. E as células relevantes, aqui é mais para a gente destacar quais que mais caem no vestibular, tá? Então, de novo, fibroblasto, aquele que vai secretar a matriz, o adipócito, que vai reservar o lipídio, o osteoblasto, blasto constrói, e o osteoclasto, que destrói a matriz. E lá na cartilagem, o mais importante é o condroblasto, que vai fazer a cartilagem, tá bom? E eu acho que talvez desses destaques relevantes, eu daria o maior destaque de todos para o fato do cartilaginoso ser avascular. Muitas questões já falaram sobre isso, porque é justamente uma exceção, uma vez que o tecido conjuntivo, em geral, é muito vascularizado, tá? Ele não é o caso aí, por exemplo, de um tecido comum. E aí por isso que eu acho que as pessoas gostam de cobrar. Então fiquem ligados nisso, porque pode aparecer no vestibular de vocês, tá bom? Bom, por hoje é só, ficamos por aqui. Até uma próxima, grande abraço e valeu!